Hello, guys and girls! Muito good evening! Welcome back! Nós estamos aqui no segundo momento da nossa aula. It's Friday, é sexta-feira. O que é que acontece? Nas aulas de sexta-feira, essa que vai até 22h30 é o segundo momento e ela fica disponibilizada para você na plataforma, no YouTube, né, meu diretor? Para você continuar o seu treinamento. E aí, professor, eu assisti a aula e fiquei com dúvida. Você anota, tá? E mande um recadinho do coração na próxima aula. Professor, eu não entendi isso. Tem como o senhor explicar novamente? E será com o maior prazer. Eu já coloco no próximo slide, ou se for uma dúvida relativamente pertinente com relação ao momento da aula, eu abro ali uma janelinha e explico para você. That's alright? Vamos junto? Come on with me, please. Vamos aqui comigo. No primeiro momento da aula, nós vimos as estruturações, não é? Nós vimos quando caracterizamos texto na linha da formalidade, na linha da informalidade, não foi assim? Pois é. Aqui passamos a trilhar o caminho dos tipos de sentença e nós vimos que os tipos de sentença, eles são subdivididos em 4. Passamos a trabalhar com a declarativa, fizemos a imperativa e aí explicamos como é o acontecimento da imperativa, lembrando que eu também poderia ter a forma da imperativa negativa, tá? Você poderia dizer assim, ó, quando a pessoa está zangado com outra, a pessoa assim, ó, don't talk to me. Não, né, ó, não fala. É assim que a gente diz no português nosso daqui, ó, comigo, tá? Don't talk to me. Não fala comigo. Perceba que é mesmo assim, eu coloquei o auxiliar don't antes do verbo base. Não lembro o que é verbo base, professor. Vamos lá. Verbo base é quando você elimina essa preposição to, o to, indicador do infinitivo, e você, na base, repete ele no presente. Daí, quando ele está assim, ele está na sua forma de presente, ele basta receber um sujeito que você vai observar a existência, adivinha de quê? Do presente. Ah, e se eu não colocar nada? Aí não, ele fica no seu modo imperativo. Lembrando que um imperativo, ele pode me indicar, por um exemplo, ele pode me indicar várias situações, não pode? Pode me indicar ordem, pode me indicar um pedido, pode me indicar uma sugestão, pode me indicar um convite, pode me indicar um comando e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente os brasileiros só lembram dele na indicação de ordem direta, né? E aí paramos aqui. Nós vimos dois momentos. O momento de uma interrogatividade direta e o momento de uma interrogatividade indireta, tá? De uma interrogatividade direta, mas com uma resposta de sim ou não. O primeiro momento eu coloquei assim, ó. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Bom, se nós fôssemos responder, yes, I do. E aí eu estaria fazendo a short answer positiva. Se eu fosse negativar, seria no, I don't. No, I don't. Tá? Do you like pizza? Positivamente, sim. Ou negativo, não. Agora, se você me respondesse sim ou não, eu poderia perguntar por algo mais complexo. Why don't you like pizza? Ei, por que que você não gosta de pizza? Ah, por que não? Por que não? A pessoa está querendo saber o motivo. E isso é gerado pela presença desses WH question. Eles levam esse nome de questionadores porque eles são iniciados com WH ou how. Né? Eu posso dizer how often, com que frequência.
How deep? Qual profundidade? Né? How much? Quanto? How many? Quantos? Tá? How old? Qual a sua idade? How old are you? Qual é a tua idade? Não tem como você responder sim ou não, né? Hey guy, how old are you? Ei, cara, qual é a tua idade? Aí tu, yes, no, entendeu? Ele não comporta esse tipo de resposta, tá? Eu tenho aí o why, where, when, what, tá? São esses WH how questions. Ah, por fim as exclamativas. Exclamativa é aquela, que louco, né? That's awesome, that's amazing, it's incredible, é incrível. Aqui nós temos situações inerentes a espanto e assim sucessivamente. Bom, quando se fala de uma declarativa, uma sentença declarativa, obviamente ela declara ou afirma um fato. Declara ou afirma um fato, acordo ou opinião. As frases declarativas podem ser positivas ou negativas. Uma frase declarativa, ela vai terminar com aquele ponto. The boy walked home. O menino foi para casa. My mother is a nurse. A minha mãe é uma enfermeira. You don't know me. Você não me conhece. Tá vendo? Negando. She doesn't like me anymore. Ela não mais gosta de mim. What has happened? O que aconteceu? Ela não gosta mais de mim, né? Ela não gosta mais de mim, né? Então eu tenho as declarativas nessa qualidade. O rapaz foi para casa, a minha mãe é uma enfermeira, you don't know me, você não me conhece, she doesn't like me anymore. Ela não gosta mais de mim, tá? Tá magoada. Então estou declarando um fato, estou afirmando algo, estou tendo uma opinião, ou eu estou vislumbrando um acordo. Prontinho, certo? O que está acontecendo agora aí? Rapaz, esse cabra está com pressa, moça. Olha o tamanho da pressa dele aí, tá? O Flash, ele está, ó, running. Então eu vou dizer literalmente, eu vou declarar que he is running. Ele está correndo. Sabe o que aconteceu aqui? Qual foi a estrutura utilizada? Vamos lá. Estrutura. Structure. O que é que eu utilizei de estrutura? Um sujeito, né, que foi o he, mais um auxiliar, que no caso, por ser terceira do singular, foi o is, mais um verbo principal, mais o ing, mais o complemento caso tivesse. Essa situação estrutural, ela é chamada de presente progressivo. E o presente progressivo, ele é utilizado para quê? Indica que uma ação está acontecendo no momento da fala. No momento da fala, a situação, ela está acontecendo, tá? He is running. Ele está correndo. Eu iria dizer assim, ó. We are studying. Ó. We are studying. Nós estamos, olha aqui, estudando. We are studying English now. Nós estamos estudando inglês no momento.
tá? A estrutura, ela fica aqui, ó, auxiliar, verbo com ing, complemento. Mudou o sujeito, muda o auxiliar, né? Eu quero dizer, eu estou estudando inglês agora. Eu vou colocar I am studying English now, tá? Eu quero dizer que ela está correndo. Eu vou dizer que she is running. Ela está correndo. E assim sucessivamente. Fica aqui a dica. Quando você muda o sujeito, o auxiliar acompanha, porque o auxiliar, ele é o to be verb conjugado no present simple, né? Ele está no presente dele lá, simplesinho. Então ele tem a variação de am, vai ficar I am. Ele tem a variação de are, vai ficar you are, we are, they are. E temos a variação de is. Então você vai ter he is, she is e it is. It is. Muito bem. A imperativa. A forma imperativa, ela vai nos instruir, ela vai nos orientar. Ou às vezes ela solicita. Né? Close the door, fecha a porta. If you go bed early, close the door. Se você for para a cama cedo, fecha a porta. Lock the door, tranque a porta. O imperativo não tem sujeito, nós vimos isso. É implícito, né? Shut up, cala a boca. Quem? Você. Vocês calem a boca. Pay attention, preste atenção. Preste atenção, prestem atenção. Quem? Você ou vocês. Então, a forma imperativa, ela vai terminar normalmente com um ponto ou a exclamação, tá? Stop of me, para de me encher a paciência. Don't ever interrupt me when I'm talking to a customer. Não me interrompa quando eu estiver falando com um cliente, quando eu estiver atendendo um cliente, tá? Olha a menina aí. Don't talk to me. Fala comigo, não. Será que ela ficou zangada? Modo imperativo. Don't talk to me. Não fala comigo, tá? Não fala comigo. Formas interrogativas. Sentença interrogativa, ela obviamente vai fazer um questionamento formal, né? Formal, porque informal eles costumam dar só a entonação. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar, ele precede o sujeito, ou seja, você vai ter a sequência de auxiliar e o verbo, né? Does she come together? Ela vem também. Olha aí. Auxiliar antes do sujeito, verbo principal, come together, vir junto, vir também. Presente simples, tá? Eu vou dizer assim, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Auxiliar antes do sujeito, verbo principal, complemento, né? Eu tenho aqui formalidades, porque eu sei que no interrogativa, na formalidade, eu vou ter perguntas diretas, tá? Professor, o mesmo não aconteceu aqui, não é? Whose dog is that? Porque quando eu vou perguntar pela posse, a coisa possuída vem logo depois. Aqui é que você faz a presença do auxiliar anteposto à situação. Whose dog is that? Cachorro é aquele. De quem? Né? Will Sherry get it to keep all her lorry wings? Tá? Então, nós temos perguntas diretas. E as exclamativas? I said, I wanted tacos. Eu disse, eu quero tacos, que eu queria tacos. How well he sings. Rapaz, que ele canta bem, hein? Wow! We just wanna go to medal. Nossa! Ele acabou de ganhar uma medalha de ouro. A entonação, né?
é para justamente passar essa questão do espanto, né? Da admiração, certo? Por quê? Porque ele vai enfatizar uma declaração declarativa ou imperativa com um ponto de exclamação. Tá aí, tá? Warm up, vamos dar uma praticada. Bom, um dos modelos que nós podemos visualizar com uma certa clareza é esse aí, né? Você tem 4 tipos de sentença, elas vão explicitar para vocês a sinalização que termina cada uma delas. Então, na primeira, nós temos tell something, ela fala algo. Ends, ela termina com o período com aquele ponto. Do lado eu tenho ask, asks question. Faz uma pergunta, essa é a mais fácil. Até pelo sinal de interrogação. Então, eu já sei que ali é uma interrogativa. Logo abaixo eu tenho assim, ó, gives a command. Ora, a palavra parece com comando, ordenamento, orientação. Professor, ali é a forma imperativa. Vou tirar a dúvida, pode finalizar com um ponto ou com a exclamação. Shows strong feeling, né? Mostra forte sentimento. Ele vai enfatizar uma declaração. Então, pronto, lembrou desse processo em nossas provas? Com certeza você consegue o equilíbrio das respostas. Então, nós temos a declarativa, nós temos a interrogativa, nós temos a exclamativa, nós temos a imperativa. Bom, qual é o tipo de sentença? Ele vai nos repassar 4 sentenças, 1, 2, 3, 4, e ele espera que tenhamos aí a possibilidade de reconhecimento dessas estruturas dentro do que foi demonstrado, que são as sentenças, né? Então, nós temos you said something. Terminou com um ponto. What did you say? Ah, professor, a 2 eu sei. A 2 ela faz, não é, uma interrogação. Nessa sentença, o verbo auxiliar precede o sujeito, que é seguido pelo verbo principal. Então, eu estou tranquilo, porque o auxiliar está vindo antes do sujeito. E aqui, say é o verbo principal. What did you say? O que você disse? Então, vou começar aqui com o número 2. Nessa sentença, se instrui, ó. Ele vai instruir, ele vai orientar, ele vai comandar. Então, você vai trabalhar com o verbo de sua forma direta, normalmente terminada com o ponto de exclamação. Tell me now, diga-me agora. Tell me what you said. Diga-me o que você disse. Nessa sentença, você pode fazer a ênfase. Então, o que poderia gerar aqui uma dúvida é o item 3 e 4, porque nós temos uma que está enfatizando e outra que está simplesmente ordenando, instruindo, tá? De qualquer forma, nessa sentença se declara, afirma um fato, um acordo ou uma opinião. Nós estamos falando do primeiro item. You said something. You said something. Você disse alguma coisa. Bom, pelo ponto de exclamação, você teria como resposta 3 e 4. Tell me what you said. Nessa sentença, você tem uma instrução ou uma solicitação. E tell me now. Nessa sentença, quando ele falou em enfatizar, você vai atrás, ó, do sinalzinho, tá? Do sinal de exclamação. Então, item 1, you said something. Você disse alguma coisa. Item 2, what did you say? O que você falou? Item 3, tell me what you said. Me diga o que você disse. Item 4, tell me now. Diga-me agora.
Muito bem. Vamos adiante. Agora, numa outra perspectiva. Pois bem, nós vimos a caracterização, não é, dos textos chamados de textos formais e informais. E nós vimos como é o critério de trabalho quando eles aparecem e etc. Se tivéssemos um texto desse na prova, qual seria o questionamento que eu poderia fazer para você responder aí na sua escola? Vamos lá. Vamos supor que eu te dei esse texto. Consoante ao estudo, não é, do grau de formalidade do texto, podemos inferir que o exemplar é abaixo, que o texto abaixo é, aí ele vai dizer lá, informal, não é? Gênero tirinha é formal, gênero capa de revista, informal, não é? Ele é um e-mail, informal, ele é uma carta formal. Professor, então ele mistura, né? Gênero, beleza. Mas, pela própria disponibilidade do texto, pela silhueta do texto, você observa que ele tem um grau de formalidade. Formalidade esta, tamanho das sentenças, tá? A situação seguindo um determinado rito, né, da identificação, tá? A para quem, e eu já consigo visualizar que isso vai para o administrador de um restaurante situado aqui nessa região. Temos aí 6 de julho, né? Ele começou de maneira bem harmônica e educada, né? Dear Sir, Madam, porque ele não sabe ao certo a questão da gerente ou do gerente, né? Do administrador ou da administradora. Aí ele diz assim, I'm writing to complain. Então a coisa aqui não é boa, porque ele diz que está escrevendo para to complain, ó, reclamar. Reclamar about, sobre, com relação a, e agora ficou fácil, a meal, né? Refeição. Então, a reclamação aqui sobre uma refeição. We read in your restaurant yesterday. Que nós tivemos aí no seu restaurante ontem. Né? Uma refeição que fizemos aí no seu restaurante ontem, amigo. Tá? Nessa parte agora, ele diz, ó, we read book. Bom, o verbo to book é o verbo reservar, fazer uma reserva, né? Nós reservamos, fizemos uma reserva para uma table for 6, uma mesa para 6. E aí ele traz um conectivo, but, que diz uma oposição. Mas, when we arrived there, quando chegamos lá, were no free tables. Não tinha nenhuma livre. Essa palavra free quer dizer livre. Free, nesse sentido aí, mesa desocupada, tá? Não tinha mesa livre. And, e aí ele utilizou um conector porque ele vai adicionar, incluir informação. E, tá? O que foi que aconteceu? We had to wait. Nós tivemos que esperar, aguardar for more than 45 minutes to sit down. Bom, o verbo sit down é o verbo sentar-se, tá? O verbo to wait é o verbo esperar, aguardar. Então, nesse segundo, ele contou a narrativa do primeiro problema. Fizeram uma reserva de uma mesa para 6, mas quando chegaram lá, não tinha mesa disponível e ainda tiveram que aguardar
por mais, for more, né? Ó, por mais de 45 minutos para sentar. Bom, nessa parte que eu vou grafar agora de vermelho, aí ele diz, from menu, do menu, do cardápio, eles tinham lá 12 deixas, 12 pratos. Entretanto, only, four estavam available, disponíveis. And a qualidade estava péssima. Olha aqui o cognata me ajudando. A qualidade estava péssima. Ou seja, estava horrível a qualidade da alimentação. E aí ele deixou um prato em evidência. Ele diz que o peixe em especial, in particular, né, estava com um gosto horrível, horrível. And waiter, e o atendente, ele foi, adivinham o quê? Ela está reclamando isso aqui, ó. O atendente foi rude, né? Ele foi mal educado. Quando we told him about this, quando falamos para ele sobre essa questão de não estar bom. Por último, vamos lá ver qual foi a reclamação por última. Ela reclamou que tinham feito uma reserva para 6 e não tinha mesas disponíveis e ainda esperaram por mais de 45 minutos. Ela reclamou que do menu, com 12 pratos, somente 4 estavam disponíveis e com a qualidade horrível. E um em particular, o sabor estava péssimo e o atendente ainda foi muito mal educado, rude, quando comentaram com ele essa situação. Na parte final, ela diz que we have eaten in your restaurant several times in the past. Que nós comemos inúmeras vezes no seu restaurante no passado. Mas, anteriormente, né? Mas, porém, contudo, this is the first time. Quando ele disse isso, ó. This is the first time. Mas essa é a primeira vez, né? É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez, não é? We have received, que nós recebemos esse tipo de tratamento. Olha aqui o cognata me dando aquela mãozinha novamente, ó. Esse tipo de tratamento. I am not asking for, ó. Eu não estou pedindo para asking for, né? Você me ressarcir. Mas, but, I would like you to improve. Eu gostaria que você to improve. Essa palavra aqui, ela quer dizer melhorar. Eu gostaria, não é, de que você melhorasse a qualidade dos seus pratos e do seu atendimento, tá? Então, observe que foi uma reclamação. Nessa reclamação, a gente consegue ver que teve até um grau, não é, de formalidade, de educação, de polidez. Pronomes de tratamento, tivemos aqui, né, a estruturação desse gênero textual seguindo o regramento adequado para tanto. Questão. As cartas formais são diferentes das cartas informais em tom e linguagem. Estas são cartas escritas ao seu banco, seguradora, senhorio, empregador, etc. Aqui está um exemplo de carta formal com o formato e o tom correto. Tá? Vamos lá. A intenção comunicativa do autor da carta foi apresentar uma reclamação. Beleza, ele disse complain. Reclamar. Sobre diversos aspectos, inclusive música. Em nenhum momento nós vimos a palavra music, né? Com um som muito alto. Então, nós não vimos essa palavra, não. Letra B. Apresentar uma reclamação? Sim. Né?
sobre diversos aspectos, sim, dentre os quais a qualidade, opa, olha aqui, a qualidade da comida, sim, tá? Mas furto de celular, não. Apresentar uma reclamação sobre a lotação e a comida. Lotação, estava lotado. Comida de excelente qualidade, não, porque essa comida ela estava com baixa qualidade. Apresentar uma reclamação, vamos lá, sobre alguns aspectos, sim. Citando a questão da reserva, sim. Por isso ela falou a palavra reservamos uma mesa para 6. Sim, 6 pessoas e não tinha, exatamente, a mesa não estava o quê? Livre e tiveram que esperar mais de 45 minutos. Tem tudo para ser essa, hein? Variedade não atendia. Exatamente, ela disse que tinha 12 pratos e dos 12 apenas 4 disponíveis. E o que estava no menu. E o peixe, olha, é essa a questão. E o peixe, o feixe, né, ele estava, ó, com um gosto o quê? Péssimo, né? Ele estava com um gosto o quê? Péssimo, sabor desagradável. Então tem tudo para ser essa daí. Denunciar o não, já vamos pular. Preconceito, nem trisca no assunto, né? Então, resposta correta, com toda a convicção. Letra D é a mais tranquila, comportando todos os dados presentes na situação textual. Personal pronouns. Bom, esses pronomes, eles são subdivididos em caso sujeito, que é o nominativo, e caso objeto, né? Muito bem. Eles se referem às pessoas do discurso, tanto na qualidade de sujeito como na qualidade de objeto. Funcionam como sujeito ou substituem um elemento da função de sujeito. Funcionam como objeto ou substituem um elemento com a função de objeto. E em inglês é importante que se diga que nós não temos oração. Nós não temos oração sem sujeito. É bom que se diga isso, né? Não há oração sem sujeito. Ponto. Check. Quem são esses meninos? Bom, eu tenho de um lado os rapazes com a função de sujeito e eu tenho aqui aqueles com a função de objeto. Sujeito, objeto. Certo? Eu, você, nós, eles, elas, ele, ela, neutro. Me, mi, comigo, se, si, contigo, tá? O, a, os, as, nos, são aí as funcionalidades desses meninos. Olha um exemplo prático. I want you to speak English. Eu quero que você fale inglês, tá? Aqui eu tenho, vamos lá, pronomes que eu consigo detectar, tá? Eu já sei que eu vou deparar com I, eu, qualidade de sujeito. Vem antes do verbo. E o, ali de vermelho, né? Você. Então, eu já tenho esse, qualidade de sujeito, vem antes do verbo. Esse, qualidade de objeto. To speak English. Eu quero que você fale inglês. Representatividade dos personal pronouns. E aí nós temos o tio Sam, uma figura bem conhecida nos States. Pronome possessivo. Funcionalidade desse moço indicar o quê? Posse. Concorda com o sujeito da oração, tá? Apresenta função pronominal ou substantiva quando substituir os elementos da posse. Terá função adjetiva quando acompanhar a coisa possuída. Bom, aqui eu posso dizer que falamos do possessivo,
adjetivo, tá? É aquele que vem antes de um substantivo, turma. É quando você se depara com a coisa possuída e você quer dizer de quem é esse objeto, tá? Modelos clássicos de questões. Estamos aqui a grafia deles, a correspondência de primeira, segunda, terceira do singular e do plural. Bom, normalmente, clássico, vamos lá para o aluno conseguir a nota dele bacana. Lacuna-se o texto, pede para fazer o entendimento de qual situação ele exerce dentro daquela determinada lacuna, daquele espaçozinho, e espera-se que você, ao reconhecer, marque ou complete com um pronome adequado dentro daquilo que ele se predispõe a realizar. Se é possessivo adjetivo, se ele tem função substantiva, se ele é pronome pessoal sujeito, se ele é pronome pessoal objeto e assim por diante. Questões mais não tão diretas assim, mas é uma questão que aparece e aparece com grande frequência. Qual seria? Vem o pronome em destaque e eu pergunto claramente a quem ele se refere. Questão clássica, como ele, o pronome pessoal, ele tem condição de ser sujeito ou objeto, e a grafia inclusive se difere, ele pode substituir tanto um nome na qualidade de sujeito, quanto um nome na qualidade de objeto. Sendo assim, senhores, pode vir ali um nome, né? E ele vem em destaque e ele pede para fazer a correlação adequada, de acordo com o pronome. Se é João, vou botar o he se for sujeito. Se é Mary, vou botar o she se for sujeito. Se é o João e a Mary, vou colocar they se for sujeito. Tá? Ok. I'll put mine down if you put your down first. Olha aí. Barack Obama dizendo, tá certo, eu baixo a minha primeiro se você baixar a sua. Eu baixo a minha se você baixar a sua primeiro. Percebem-se aqui que ele não falou estátua da liberdade, nem falou nesse outro item aqui. Então, eu tenho os dois aqui representando o que chamamos de possessivo pronome. Qual é a coisa boa? A coisa boa é que quando eu tenho o possessivo pronome, ele é utilizado para evitar a repetição desnecessária. Como assim, professor? Ora, eu vou dizer que I have my ideas. Eu tenho as minhas ideias. And you have, olha aqui, yours. Eu tenho as minhas ideias e você tem as suas. Suas o quê? Suas ideias, né? Eu quero dizer assim, ó. Your books are expensive. Os seus livros, eles são caros. De quem são esses livros? Seus. Então, esse aqui é o que eu chamo de possessivo adjetivo, porque ele veio antes de um substantivo, certo? Professor, aí não tem nenhum outro pronome? Tem sim. Nós temos mais dois pronomes. Esses pronomes estão aqui, ó. Eles são esses dois aqui, ó. Ambos que estão vindo antes de um verbo, eles são chamados de personal pronouns. Então, eles são pronomes pessoais. E como eles estão vindo antes de um verbo, mesmo que auxiliar, eles desempenham uma função de sujeito, tá, turma? Ó, sujeito. Então, classicamente falando, em nossa prova, ele vai aparecer situações assim, para você identificar quantos pronomes estão presentes na imagem ou num fragmento de texto e quais as funcionalidades que eles executam no caso prático, tá? Se vier um texto, vier uma imagem, o gênero textual que for, falou em pronome,
muito cuidado com essa aula de hoje. Nós estamos aqui revisitando essas habilidades e nós estamos aqui afirmando que em contexto de prova isso vai ser cobrado com toda a convicção. Então aqui eu me despeço, desejando a cada um de vocês uma excelente noite, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.